Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a linguagem corporal dos gatos e por que é fundamental a gente aprender a entender essa linguagem. No final do ano passado, eu atendi uma cliente que na verdade me pediu uma orientação. Ela é uma gateira, ela passa os gatinhos dela com a gente e ela foi ajudar a vizinha dela, que é uma senhorinha. Elas moram num prédio, né, há muitos anos. Essa senhorinha que é vizinha, né, mora ali no mesmo andar, tem um gatinho. Ela mora sozinha e ela precisava pegar o gato para levar no veterinário para tomar vacina. Ia tomar as vacinas anuais, no finalzinho do ano é o período que ela precisa levar o gatinho. Só que ela não tinha como pedir para um outro familiar, parece que os filhos estavam viajando, enfim. E aí, essa nossa cliente foi ajudar essa senhora a pegar o gato. No dia que a vacina estava marcada, um pouquinho antes, né, uma horinha antes do horário do veterinário, a nossa cliente foi até lá e começou a procurar o gato. Lógico que o gato já sentiu que tinha uma pessoa diferente ali, por mais que elas se conheçam, ela não frequenta muito a casa dessa senhora, então ela não é íntima desse gato. Ele já ficou, né, esperto, opa, tem alguém estranho aqui na minha casa. E ele entrou no quarto da senhorinha. E, segundo ela, isso ela me contando, né, como é que as coisas aconteceram. Ele foi pro cantinho do quarto, pro cantinho da parede, e ficou ali quietinho. Ela foi se aproximando, viu que ele estava quieto, ele não tinha muito para onde correr, estava quietinho, ele não fez nenhum barulho. Ela foi pegar o gato e ele deu uma mordida nela. E aí ela ficou surpresa, ela falou, nossa, ela contando pra gente, né? Mas ele não fez nada, foi do nada. Ele estava quietinho, eu peguei ele me mordeu. De repente, sem me dar nenhum sinal de que ele não queria que eu pegasse. Conclusão, ela levou uma mordida, se assustou, a senhora se assustou. Foi o momento que o gato conseguiu sair correndo, se enfiou embaixo da cama, em algum canto lá. Ninguém mais conseguiu pegar ele, teve que desmarcar a vacina, enfim. Aí foi aquela bagunça, depois uma outra pessoa conseguiu pegar esse gato para levar para o veterinário. Só que essas situações, elas são bastante comuns na nossa rotina. Muitas pessoas falam pra gente, né, quando elas vão relatar alguma história, quando a gente pergunta, né, a forma como alguma coisa aconteceu, sempre vem essa expressão de ter sido do nada. Eu não percebi, ele não me avisou, de repente ele me mordeu, ele me bateu. Isso também acontece com cães. Apesar de nós estarmos mais habituados a entender melhor a linguagem canina, muitas vezes eles estão mostrando alguma coisa pra gente que a gente não consegue interpretar, não sabe o que aquilo significa. E aí eles têm uma reação que pra gente é inesperada, a gente tem essa sensação de que foi do nada. Mas a verdade é que nunca é do nada. Da mesma forma que nós temos a nossa linguagem corporal, e isso é muito natural pra gente. Quando você está conversando com uma pessoa, ela pode estar te falando alguma coisa, mas às vezes, pela expressão corporal dessa pessoa, você consegue perceber que não é bem do jeito que ela está falando. Ou se uma pessoa é muito tímida, uma pessoa muito extrovertida, a gente consegue ler sinais, posturas do corpo dessa pessoa. Às vezes, né, aquela pessoa ansiosa que fica mexendo no dedo, fica colocando o dedo na boca. Eu conheço alguém que é assim. As outras pessoas conseguem perceber isso. E quem é um pouquinho mais treinado, a gente que trabalha com isso, muitas vezes a gente reconhece outros pontos simplesmente pela postura, por essa linguagem. A pessoa não precisa falar nada. Então é isso que a gente vai entender nesse vídeo. O gato mostrou para ela naquele momento que ele não queria que ela se aproximasse. Ela não conseguiu descrever isso, né? Na hora ela não parou para pensar, mas aí eu perguntei. Tudo bem, ele não fez nenhum som, mas como é que esse gato tava? Ah, ele tava agachadinho no canto ali da parede.
que mais ele estava fazendo? Aí ela pensou um pouquinho, ele estava assim, meio encolhidinho e o rabo estava batendo no chão. Foi a única coisa que ele fez. Só que essa cauda batendo no chão já era o aviso. Ele estava avisando para ela, eu não quero que você chegue perto de mim, eu estou em alerta. E aí, dependendo da sua reação, eu vou ou não me defender. Então a gente precisa saber o que é natural do nosso gato. Todos os gatos se comunicam com linguagem corporal. E a gente vai entender um pouquinho, destrinchar um pouquinho esses pontos para que fique mais fácil a gente compreender essas mensagens e evitar essas situações de estresse, uma mordida, uma patada, para que você realmente consiga ler o seu gato e o que ele está passando para você, já que ele não consegue falar, né, da forma como nós falamos. Para ficar um pouquinho mais fácil da gente falar a respeito disso, eu vou passando as informações para vocês separadamente. A gente vai aprender a avaliar a cauda, as orelhas, os olhos. Só que a gente nunca pode pensar nisso de forma isolada. Não dá para a gente simplesmente decorar as posições de cauda, de orelha e dali querer entender o que está acontecendo ou o que o seu gato está querendo passar para você. O primeiro ponto é, a gente entende isso de forma isolada, mas quando você vai avaliar o seu gatinho, quando você quer interpretar o que ele está te falando, precisa olhar o conjunto. Então, tudo junto, todos esses sinais é que vão te dizer alguma coisa. E principalmente, em qual contexto isso está acontecendo. A situação em que o gato está manifestando determinado comportamento, aquela linguagem, ela pode querer dizer coisas diferentes dependendo do contexto ali. Quer ver um exemplo para ficar um pouco mais simples? Se a gente estiver pensando num gato que está lá no veterinário na consulta, ele pode expressar uma postura avisando que ele não está confortável. Se ele está ali no veterinário, a gente vai olhar aquele gato, vai ver o movimento que ele está fazendo, como é que ele está se expressando, é mais provável a gente pensar que ele possa estar desconfortável. Se é um gato um pouquinho mais medroso, ele não chegou ali no consultório numa boa, passeando, interagindo. Não, ele tá quietinho ali dentro da caixa de transporte, não tá me parecendo que ele está confortável. Mas ele tá na clínica, ele tá no veterinário, muito provavelmente ele está inseguro. Então a gente precisa fazer justamente essa avaliação. Em qual contexto isso está acontecendo para que fique mais fácil de você interpretar. Pensando na cauda primeiro, e aí a gente vai entender o que aconteceu com a nossa cliente. A cauda do felino, ela serve como um equilíbrio para esse animal, quando ele vai pular, né, quando ele precisa se locomover aí por cima das coisas, a cauda ajuda ele no equilíbrio e ela também faz parte de uma comunicação. Aquele gatinho que está com a cauda bem erguida, geralmente é um gato que está receptivo, que está amigável. Essa cauda erguida com a pontinha curva quer dizer que ele está curioso, está prestando atenção ali em você, mas é algo positivo. Geralmente esse animal está tranquilo. Quando esse rabinho está bem retinho e a pontinha fica chacoalhando ali muito rápido, ele está alegre. Isso acontece às vezes quando a gente chega em casa. Eu tenho uma gatinha que faz muito isso. Você está chegando em casa, seu gato está te recepcionando, ele está feliz porque você está chegando. E aí você vê aquele rabinho bem retinho e balançando a pontinha bem rápido. Isso é alegria, isso é algo positivo, né? Você pode interpretar dentro desse contexto como algo que está tudo bem, que ele está amigável e está tudo certo. Conforme essa cauda vai descendo, então aquela cauda que fica ali, né, na metade do corpo, ou mais baixa, aí a gente precisa prestar atenção na situação, né, no nosso entorno, prestar atenção nesse ambiente, porque começa a aumentar a chance desse gato estar um pouquinho desconfortável, talvez ele esteja numa postura defensiva, começa a ficar alerta. Rabo entre as pernas significa que esse gato está com medo, né, e às vezes muito medo. Às vezes
por estar com medo, ele não quer ser agressivo, ele não tá querendo brigar com você, mas ele vai se defender. Se ele ficar acuado e você tentar mexer nele, ele pode ter uma reação que você não está esperando para se defender. Isso é algo que é importante também a gente fazer a leitura nesse momento, nessa situação. O gato vai te dar o sinal, ele vai demonstrar se ele está seguro ou não, se ele está confortável ou se ele está em alerta. Mas também dependendo da nossa reação, o que a gente vai fazer quando a gente percebe isso, se você vai tentar pegar ou não, se você recua e como você está se sentindo. Se você está extremamente nervoso, né, se você está ansioso, você tem medo daquele gato, isso não vai ajudar para que essa situação tenha aí um desfecho bacana. Sempre interpreta, tenta ler os sinais e aí pensa também na sua reação. Se é algo se você está percebendo que esse gato não está receptivo, não põe a mão nele. Não chega perto, não tenta pegar, sai, espera um pouquinho, depois você volta. O ideal é você também ter uma reação pacífica diante de uma situação como essa. Aí a gente começa a evitar confrontos, né? Evitar conflitos que são desnecessários. O que significa esse rabinho aqui, por exemplo? Um rabo erguido, curioso, que está tentando entender o que está acontecendo, tranquilo, né? Não tem nada aqui, só quando eu mexo, né? Vocês percebem que eu ponho a mão, ela às vezes puxa para o lado, porque é um pouquinho desconfortável. É isso que a gente tem que entender. Se você sente desconforto, se você sente medo por parte do gato, você não continua a fazer aquilo que você pensou. No caso da nossa cliente, o gatinho começou a bater o rabo no chão. Ele não emitiu nenhum som. Os sons acabam sendo mais perceptíveis para a gente, é mais fácil da gente entender um som. Só que ele não fez nada. Nesse caso, ele estava acuado. Lembra que ele estava num cantinho? Isso já é desconfortável, ele estava com medo. Uma pessoa desconhecida tentando se aproximar, isso não é legal, é um sinal de alerta, mas ele começou a bater a cauda no chão. Esse era o aviso. Olha, não chega perto porque eu vou me defender. Não é um gato agressivo que atacou ela, que quis morder, nada disso. Deixando de lado também as humanizações. Mas ele não foi para cima agredir. Ele se defendeu porque ele deu o sinal e ela acabou não interpretando só aquela batida de cauda. Esse é o raciocínio. Se daqui para frente você começar a prestar atenção nesses sinais e lembrar sempre de prestar atenção em você, você vai ver que as situações vão ser muito mais fáceis de você lidar. E com relação às orelhas dos nossos gatos? Naturalmente, o normal do gato é ficar com a orelha erguida. Então, aquela orelhinha para cima, não necessariamente, eles não costumam ficar com a orelha muito para frente, eles viram um pouquinho para o lado, porque eles estão atentos. O gato ficar atento, ficar alerta, é normal. Só que a gente precisa diferenciar essa atenção natural de um alerta numa situação em que ele está percebendo que tem alguma coisa diferente. Seu gato está tranquilo, está deitadinho ali no sofá, aquela postura de sempre, com os bracinhos encolhidinhos, e a orelhinha fica mexendo para lá e para cá, mas de uma forma relaxada, uma expressão facial relaxada, tá tudo bem. O fato deles ficarem atentos a qualquer som, a qualquer movimento, isso é normal, faz parte da natureza do felino. Por ser um caçador, então ele fica só escutando ali se de repente tem o som de alguma presa interessante para ele ir atrás, e também se tem algum risco que ele possa sofrer, então ele fica de olho. Isso é o natural. Se o gato começa a prestar muita atenção, por exemplo, tem algum estímulo vindo ali na frente desse gato, ele vira totalmente a orelha para frente. Ele está focado naquele ponto ou naquela situação. Aí já é um alerta. Ele está prestando atenção, tem alguma coisa diferente acontecendo e eu preciso focar naquilo. Se essa orelhinha começa a baixar, aí a gente começa a entender que ele já não está tão confortável e ele está começando a se preparar para reagir de acordo com aquilo que
o ambiente trouxer para ele de estímulo. Conforme essa orelhinha baixa, ela pode ficar baixadinha para o lado e ele também pode fazer esse movimento de prestar atenção em algum ponto que ele está ouvindo o som, ou ele pode colocar essa orelha totalmente para trás, completamente achatada e para trás. Isso é como se fosse um nível, né? Como se fossem níveis de estresse, vamos dizer assim. Essa orelhinha para o lado, ele está numa situação de alerta, ele está prestando atenção, ele pode estar numa situação de defesa, mas dependendo do que acontecer, se for com a gente, por exemplo, dependendo da sua reação, pode ser que nada aconteça, ele vai parar, vai para um outro canto, vai perder o foco ali nessa interação. Se essa orelha está realmente muito para trás e muito baixa, ele está se preparando para atacar. É um estímulo maior para ele, é algo mais sério que está falando que ele vai ter que brigar em algum momento. Colocar a orelha bem para trás, bem perto da cabeça, é uma forma de proteção. Se um gato entrar em conflito com o outro, ele protege essa orelha quando ela está bem coladinha na cabeça. Senão o outro pode morder, pode causar uma lesão. Então entenda isso, perceba esses níveis de defesa. É isso que essa orelha passa para a gente. Lembra sempre, né, do contexto e da gente juntar. Agora você já pode pensar em cauda e orelha e a junção disso tudo. E os olhos do gato? Naturalmente, quando o gato está relaxado, a pupila do gato ela é um pouquinho menor, ela não é redondinha numa situação de relaxamento, como a nossa, por exemplo. Então, o normal do gato, aquela pupila contraída, ela faz um risquinho. Um risquinho um pouquinho menor, um pouquinho maior, depende de quanta luz a gente tem naquele ambiente, mas essa é a posição de relaxamento. Se o seu gato percebe um estímulo, quer ver um teste que você pode fazer, ou talvez você já tenha prestado atenção nisso. Quando a gente está brincando com o nosso gato, que a gente começa a fazer assim com a mão, a pupila dele dilata rapidinho. Às vezes ele tá ali relaxadinho, quietinho, aí você passa com alguma coisa rápido perto dele, a pupila imediatamente dilata. Isso faz com que entre mais luz nesse olho e que ele consiga perceber esses estímulos, essas movimentações de uma forma mais rápida também. Quando essa pupila está dilatada, numa situação dessa em que ele não sabe o que está acontecendo, ele começa a se preparar ou para lutar ou para fugir. Para caçar, se ele perceber que de repente é uma presa, ele já começa a se preparar para ir até aquele local e caçar esse bichinho que está estimulando ele. Mas se for um outro gato que de repente está encarando ele, chamando para um desafio, pode ser que aconteça um conflito. Ou esses gatos, né, cada um, eles tiram o contato visual, o gato não fica encarando o outro porque ele quer evitar esse contato físico. Isso é uma linguagem entre eles também e a gente tem que prestar atenção. De uma certa forma, né, quando a gente imagina o gato naquela situação da nossa cliente, ele estava no canto, batendo a cauda, né, serpenteando essa cauda, numa postura preocupado, muito inseguro, todo encolhidinho, provavelmente essa orelha estava baixinha e esse olho estava dilatado. Olha o conjunto, ele estava mostrando que ele só estava esperando um sinal para se defender. Essa é a leitura que a gente tem que fazer. De agora em diante você consegue prestar atenção no seu gatinho e interpretar todos esses sinais. Uma curiosidade é quando os nossos gatos estão piscando de uma forma lenta e a gente também pode piscar para eles lentamente, não sei como ela tá agora, significa que eles estão relaxados. Então aquele gatinho que tá tranquilo, que tá querendo dormir, tá piscando devagarzinho, ou você tá interagindo com ele, ele tá piscando lentamente, ele tá relaxado, tá demonstrando que tá tudo bem, que ele está confiante, tá sentindo segurança nessa situação. Isso é uma dica também para você quando for interagir com os gatinhos. Os bigodes dos nossos gatos também passam mensagem para a gente. Eles são extremamente importantes para o tato do animal, né? Na verdade, eles, em conjunto com o tato,
fazem com que o gato consiga sentir aí esse ambiente, esse entorno dele. O bigode é extremamente sensível, os gatos não enxergam muito bem quando tem algo muito próximo do rostinho deles. São esses bigodes que vão ajudar ele a interpretar tudo o que está acontecendo. Quando ele está disposto a caçar, ou quando você joga um brinquedinho para ele, se você for fazer a brincadeira da mão que eu falei, você vai prestar atenção na pupila dilatando, mas presta atenção nos bigodes. Ele vai colocar para frente. Quando os gatos põem todos esses pelos sensoriais para frente, eles estão recolhendo as informações, eles estão interpretando o que está acontecendo ali. Um gato um pouco tenso, né, que está avaliando o que está acontecendo, mas está um pouco inseguro, pode ser que ele coloque esses bigodes para frente. É uma leitura possível de você fazer. Quando esses bigodinhos estão para o lado, o gato está relaxado, está tudo bem. Se eles forem para trás completamente, ele encostar no rostinho, é mais ou menos a situação que a gente pensou das orelhas. Ele colocou tudo para trás como uma defesa. Ele está com medo, ele não está confortável, e aí você tem que interpretar isso, né? E lembra sempre de como você vai reagir a essa linguagem que ele está mostrando para você, que aí pode ser que você tenha uma situação de confronto. A própria postura do corpo do gato vai passar mensagens para a gente. Talvez a postura seja um pouquinho mais fácil da gente ler, assim como os sons. Quando o gato bufa, quando ele faz o fus, que o pessoal fala, a gente tende a entender alguma coisa de uma forma mais simples, é mais palpável, mais perceptível para a gente. A postura corporal também, mas lembra que às vezes o sinal do gato é bastante sutil. Ele vai começar só com a orelhinha, só com o bigode e talvez a postura corporal venha um pouco depois. Se você conseguir fazer essa leitura, interpretar essa mensagem dele antes, pode ser melhor, pode ser menos estressante e você evita aí alguma situação. Os gatos numa situação de estresse, eles podem ter duas reações que são mais comuns, são mais básicas. A gente pode ter um gato que queira parecer maior, aquele gato que se arrepia todo, se estica, que a gente vê às vezes em desenho animado, que os pelos ficam todos eriçados, a cauda fica com aquele pelo todo arrepiado e ele se estica para parecer que ele é grande mesmo. Esse gato é um animal que está se preparando para atacar. Naquela situação, ele vai esperar um pouquinho, esperar um sinal ali do oponente dele, vamos dizer assim, ou talvez de uma pessoa desavisada, e ele ataca dependendo do que estiver acontecendo. Num outro cenário, a gente pode ver justamente aquele gato que a minha cliente encontrou. O gatinho que quer parecer menor. Então ele vai se encolher todinho, orelha para trás, bigodinho para trás, vai ficar todo espremidinho. Às vezes o gato se agacha, ele não tá bem, não tá confortável, só que ele não vai te atacar potencialmente. Ele tá defensivo, mas dependendo da sua reação, ele vai se defender. Ele pode te morder, ele pode te bater, porque ele tá com mais medo do que você. Ele tá esperando a sua reação para ver o que ele vai fazer. E aí ele pode lutar. Essas são as reações mais comuns da gente enxergar. E aí vai depender da sua leitura e de como você vai conduzir isso. Gatos entre si também fazem esse tipo de comunicação. Então, um gatinho vai olhar o outro e vai interpretar essa postura, tudo isso que a gente conversou, eles também usam entre si. Quando eles estão em situações amigáveis, é normal a gente ver gatos rolando. As fêmeas rolam quando elas estão no cio, mas os machos também podem rolar. Isso quando a interação entre eles é amigável, tá tudo bem ali. E uma situação que também é bastante comum é quando o gato vira de barriga para cima. Às vezes o gatinho mostra a barriga até pra gente, fica naquela posição de barriga para cima e o que a gente faz? Às vezes associa com um cão ou a gente acha que ele tá pedindo pra gente fazer carinho na barriga. Aí a gente coloca a mão ali e o gato morde e bate e aí a gente fala:
Poxa vida, mas foi do nada. Ele estava pedindo para eu fazer carinho, quando eu coloquei a mão na barriga dele, ele me bateu e saiu correndo. Essa posição do gato é uma posição de quem diz assim: eu não vou brigar com você, eu não vou começar a briga, mas eu estou numa posição que é muito mais fácil de eu me defender. Se você colocar a mão na minha barriga e eu não quiser, eu vou conseguir te morder e te bater. E aí vou sair correndo depois. Essa é uma situação que acontece muito. Existem alguns gatos que gostam de carinho na barriga, que toleram esse tipo de contato. Tem a relação também do tutor com o seu gato. Mas, no geral, gatos não gostam que a gente fique mexendo na barriguinha deles. Principalmente aquele gato que não te conhece. Se você se deparar com essa situação, que o gatinho virou de barriga para cima para você, interage com ele, fala, mas não coloca a mão na barriga dele. Esse pode ser o estímulo para que ele tenha uma reação que você não estivesse esperando. E sempre que o gato dá aquela patada, eles fazem isso brincando. Vocês talvez tenham observado de tudo isso que eu falei, em algumas situações dos seus gatos brincando, vocês podem perceber tudo isso. E é só uma brincadeira. Por isso que a gente tem que sempre lembrar do contexto. A patada, ela pode estar envolvida ali numa situação de brincadeira. Mas o gato tende a fazer isso, né? Ele tende a dar esse tapinha como um sinal de alerta. Se você vai tentar mexer no gato, vai querer fazer alguma coisa com ele e ele te dá esse tapa, ele tá avisando que ele não tá afim. Se você insistir, se você tentar forçar a barra, pode ser que ele morda ou faça alguma outra coisa. Esse é o basicão, né? É muita informação, talvez vocês pensem assim, nossa, mas numa situação tão rápida, como é que eu vou interpretar tudo isso? Mas observa o seu gato. Começa a olhar para ele quando ele está brincando, sozinho ou com você, quando ele está ali relaxado. Presta atenção nessas linguagens, como está o corpo dele, porque tudo isso é mensagem. Quando a gente aprende a olhar tudo isso e tentar entender o que o nosso gatinho está querendo dizer, a gente tira alguns preconceitos, né? Então, às vezes, algumas pessoas falam que quando elas olham para um gato, elas têm a sensação que o gato vai voar no pescoço. Vocês já ouviram isso? Se alguém falou isso para vocês, coloca nos comentários, porque algumas pessoas falam isso para mim. Mas é a expressão facial do gato e às vezes a pessoa não consegue ler aquilo. O gato não está fazendo nada, ele está tranquilo. Mas para a pessoa é um olho que está diferente, que está passando essa mensagem para ela. Então a gente tem alguns preconceitos, a gente interpreta algumas coisas de uma maneira errada porque a gente não sabe ler tudo isso. Se você quiser comparar, compara a expressão corporal, a linguagem corporal de um cão, de um gato, a nossa. Todos nós temos sinais clássicos e característicos. Daqui para frente, começa a observar o seu gato com esses olhos e aí você coloca no contexto, naquela situação em que você está fazendo essa observação, que você vai ver que você vai ter um relacionamento muito melhor, você vai conseguir evitar alguns conflitos que talvez aconteçam e você ainda não estava entendendo muito bem por quê. Pode ser só falta de leitura dessa linguagem corporal. Tipo aqui, ó. A gente tá conversando, ela tá aqui, ela tá ronronando. Vocês não vão conseguir escutar, mas ela tá ronronando. E esse rabinho tá aqui batendo. Mas ela tá tranquila, prestando atenção naquilo que eu tô fazendo. Talvez se eu chacoalhar muito, né? Se eu fizer alguma coisa muito brusca, ela se incomode. Mas faça isso. Comece a estudar o seu gato e prestar atenção na linguagem dele, que não é falada, mas ele fala muita coisa para você sem dizer uma palavra. Compartilha todas essas informações com seus amigos gateiros e nunca esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @VetCarolCats. Muito obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.